Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre empreendedorismo e entender do que é feito o empreendedor e de onde surgem alguns conceitos iniciais aí sobre a questão do empreendedorismo. Então, para a gente começar, hoje a gente vai falar sobre, eu trouxe o Poderoso Chefinho, né? O empreender, vamos entender o conceito de empreender, né? Historicamente, de onde saiu e como é que é. Falar um pouquinho sobre a figura do empreendedor através de uma pesquisa nacional, entender o background do empreendedor, então o que compõe, o que constrói um empreendedor, qual é o antecedente, né, da intenção empreendedora e fazer a apreciação crítica, né? Então, sem mais delongas, vamos falar do conceito de empreender. Então, o que é empreendedorismo? O que é, né? Nessa pesquisa aqui da Richard, Peters e Shepard, a gente tem que é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e esforço necessários, assumindo riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Esse conceito é um conceito até amplo, né? Existem conceitos menores e tal, mas aqui eu trouxe esse porque ele fala de criação de algo diferente, então criar algo, né? Não necessariamente modificar, mas criação, e criar algo com valor, colocar valor, percepção de valor por parte do consumidor, né? Criar algo, às vezes tu pode criar e o consumidor não percebe o valor que existe por trás daquilo que tu criou. Então, criar e mostrar, apresentar esse valor ao cliente. Dedicar tempo, esforço necessários. Então, o empreendedor ele está sempre se esforçando pelo negócio dele, pela empresa dele, certo? E está sempre assumindo esses riscos, né? Financeiros, psicológicos, sociais. Então, o risco financeiro, o dinheiro empregado, pode ser que dê certo o negócio ou pode ser que não dê, ele vai ter um prejuízo, né? Ou um risco psicológico, então todo aquele tempo dedicado, aquela questão que ele empregou né, para o seu negócio, o tempo que ele deixou de estar com a família ou fazendo alguma outra coisa, pode ser que dê certo, ótimo, e se não der, ele empregou tempo em algo que ele não vai estar utilizando, que ele não vai estar gozando do benefício. E também a questão social, né? Porque ele empreendendo pode ser que dê certo, né? Mas pode ser que dê errado. E se der errado, o nome dele fica sujo, como aquela pessoa que tentou e não deu certo. Porém, se der certo, ele vai ter aí o gozo da recompensa, né? Da satisfação econômica e pessoal da recompensa. Ele vai ter essa satisfação financeira, econômica, né? Vai ter o resultado, a grana do empreendimento dele. E também essa questão social, de ser um empreendedor, de ter a empresa, de ser o seu próprio chefe. Certo? O conceito de empreender, do termo empreendedorismo, né, vem de uma ideia lá do Adam Smith, quando a gente falou da riqueza das nações. O Adam Smith ele vai trazer a referência ao empreendedor como uma pessoa que reage à alteração da economia. Então ele é esse grande agente aí de transformação, de oferta e de demanda. Ele vai perceber que existe algo que precisa ser entregue ao consumidor, então o cliente deseja algo e ele vai transformar esse desejo do cliente em algo. Ele vai conseguir reagir a essa alteração, esse desejo da economia. Isso em 1700. Já em 1848, a gente vai ter o John Stuart Mill, que vai trazer o conceito de empreendedorismo já bem voltado a uma questão de empresa privada. Porque a empresa privada ela vai ter esse formato cada vez maior, através das ideias do Adam Smith, de divisão do trabalho. Então, o John Stuart Mill vai dizer que o empreendedor é essa pessoa que não vai ser apenas um trabalhador, mas vai ser a pessoa por trás da empresa que vai correr riscos e que vai tomar as decisões, fazendo a gestão dos recursos, né, que não são infinitos, para lançar e para gerenciar novos negócios. Então, a figura de tomada de decisão e de correr riscos já aparece em 1848. Em 1871, o Menger vai trazer uma ideia de transformação de recursos em produtos e serviços úteis. Então, tudo vai sendo incorporado ao conceito, né? Agora já tem essa coisa de correr riscos, já fica atrelado ao empreendedor para sempre, porque o empreendedor sempre vai correr riscos, né? Pode dar certo ou pode não dar certo.
Porém, o que diferencia o empreendedor vai ser essa ideia de pegar recursos, de pegar serviços e transformar isso em algo útil, em um produto tangível ou intangível que vai ser consumido pelos clientes, que vai acabar gerando oportunidades, né? Fomentando o crescimento industrial, crescimento econômico, desenvolvimento. A grande origem do termo empreendedorismo vem do francês, da junção das duas palavras, entre e prende, que vai ser uma tradução freestyle aqui, estar no mercado entre o fornecedor e o consumidor. Então, pegar essas matérias-primas, né, ou esse produto zero e transformar ele, gerenciar ele para o consumidor final. Transformar ele, bem na visão do Menger, né? Depois a gente tem aqui uns conceitos já no século XX, né? A gente vai ter o Jean-Baptiste Say, que ele vai dizer que o empreendedor é um criador de valor. Então, volta, né, aquela ideia que eu trouxe para vocês lá no primeiro momento, de criação de valor. Não apenas criação de negócios, não apenas criação de algo novo, mas sim criar valor em cima do que está sendo percebido pelo cliente, certo? Existe uma confusão enorme aí com relação a quem inventou o avião, se foram os irmãos Wright ou se foi Santos Dumont, né? E o mundo inteiro reconhece que foram os irmãos Wright, ninguém mais fala de Santos Dumont. De repente foi ele, mas quem colocou a ideia de valor, né, percebeu o valor sobre o avião, percebeu o valor bélico do avião, ou o valor econômico, foram os irmãos Wright. Então, a ideia de empreendedor não apenas como quem cria, mas como quem cria valor, quem coloca valor no que faz, certo? E em 1036 a gente tem o Schumpeter, né? O Schumpeter, ele é um autor clássico, eu estudei ele muito nas minhas pesquisas de mestrado. O Schumpeter, ele vai trazer a ideia do empreendedor como quem impulsiona a inovação, e a inovação impulsiona o crescimento econômico. Então o Schumpeter coloca o empreendedor como essa pessoa que gera inovações, né? Tem uma grande ideia, e essa ideia coloca no mercado com potencial econômico, e esse produto, essa inovação, ela vai impulsionar o crescimento do mercado, o desenvolvimento do mercado, certo? Depois, mais para perto, né, a gente já tem aqui já na segunda metade do século XX, o Knight, ele vai trazer a ideia de que o empreendedor, o que diferencia o empreendedor do não empreendedor, né, de uma pessoa que vende sua força de trabalho, é a ideia da incerteza. Então, um empregado, um colaborador que não é o empreendedor, né, ele está debaixo de uma empresa, está debaixo de uma direção de uma empresa, e necessariamente o que acontecer do lado de fora não impacta ele de forma tão direta. Mas o empreendedor sim, né? Ele assume o risco da incerteza do mercado. Pode ser que eu tenha a mesma demanda no que vem, pode ser que não, pode ser que o mercado queira alguma outra coisa e eu vou ter que preparar essa alguma outra coisa para o mercado. Então há uma incerteza, né, que o empreendedor assume, que o empregado ou colaborador não assume, certo? Então, o grande conceito de empreendedor, de empreendedorismo, vai ficar baseado nesses três tópicos, né? Que é a tomada de iniciativa, a questão de aceitar riscos, de aceitar fracassos, né? A questão de lidar com as incertezas, e a questão de organizar e reorganizar valores, recursos, tudo isso para transformar em algum produto, transformar em alguma inovação, de proveito prático, mas com valor econômico. Certo, gente? Então esse é o conceito de empreendedorismo, né? O conceito de tomada de iniciativa, o conceito de trabalhar com riscos, trabalhar com incertezas e transformar ideias em produtos com potencial econômico, certo? E o empreendedor, e a gente está na ideia na era do empreendedorismo, né? Vocês já perceberam isso? Tudo que é revista que a gente vê, tudo que é banca que a gente vê várias revistas sobre empreendedorismo, vários podcasts sobre empreender, sobre geração de valor, sobre tomada de iniciativa, né? Quantas revistas, quantas coisas, quantas páginas no Instagram, no Facebook a gente acompanha, tudo te dizendo para tu empreender, para tu entrar no mercado de empreender como um empreendedor, né? Avançar no mundo do trabalho, não necessariamente vender a tua força de trabalho, né? E por que a gente está na era do empreendedorismo?
Basicamente porque os empreendedores estão eliminando barreiras, né? O empreendedor, ele chega e ele elimina a barreira comercial, cultural, o produto dele chega como algo que todos querem consumir, e todos querendo consumir, as barreiras comerciais acabam, né, de alguma forma. Porque as cidades, os estados, as nações, elas vão querer consumir produtos. Então, uma multinacional, né, é difícil pensar em um país que não consuma alguns produtos, país capitalista, né, que não vai consumir Coca-Cola, que não vai consumir um tênis Nike, por exemplo. Uma outra coisa que o empreendedor faz, ele encurta distâncias, né, porque ele está o tempo todo buscando formas de fazer o produto dele chegar em outras pessoas. Também é o conceito de globalização, né, que o mundo está conectado pela internet, por cadeia global de valor, e por logística muito integrada, então dá para comprar coisa daqui lá da China, né? Até a Shopee, que não deixa mentir. Novas relações de trabalho, novos empregos, o empreendedor com a sua iniciativa está sempre gerando, né? E ele está sempre quebrando paradigmas, a gente está sempre se abrindo a novas ideias do empreendedorismo e ideias que vão gerando riqueza para a sociedade. Então, basicamente, existe um lado muito glamourizado do empreendedor, mas o empreendedor, ele é um fator econômico importantíssimo. Ele tem, assim, uma dignidade desse louvor todo, né, desse glamour todo, apesar de que existem algumas críticas que vão ser feitas também. Né? O empreendedor tem que ser sustentável, tem que ser consciente aí de aspectos sociais. Mas o empreendedor é quem gera renda, é quem gera recursos, né? Gera empregos. Há uma revolução, né? O Timmons vai trazer, isso está no livro do Dornelas, o Timmons vai trazer que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que vai ser ainda maior do que a revolução industrial foi para o século XX. E pode ver que hoje em dia, né, muitas pessoas já nem se imaginam mais trabalhando como colaboradores. As pessoas querem empreender. Há uma revolução nesse sentido, né? Estamos na era do empreendedorismo, na ideia das startups, na era dos negócios de base tecnológica, né? Se estamos na era do empreendedorismo, quem é o empreendedor? Quem é essa pessoa, né, que empreende? Por que o Zé, porque o professor, ele nem se imagina empreendendo? Enquanto o meu irmão, ele não se imagina dando aula, não se imagina sendo um acadêmico, ele só se imagina empreendendo. Então, existe uma diferença, né? Nós somos criados pela mesma mãe, no mesmo ambiente familiar, e eu, um acadêmico, ele um empreendedor. Então, o que muda? Muda que existem algumas características, né, algumas questões específicas que são parte da pessoa, são parte de quem ela é. Eu, enquanto professor, tem algumas coisas que não me agradaria fazer no ambiente de trabalho. Então, essa ideia de correr riscos, de assumir incertezas, não me causa com bons olhos. Já o meu irmão Luciano, ele gosta. É uma coisa que ele acha interessantíssima. Correr risco, ver o que vai dar, jogar o joguinho, né, do empreendedorismo, ver como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que vai ser o mês, o que vai vender, o que não vai vender, o que vai produzir. Então tem essa pesquisa que eu trago para vocês, uma pesquisa que eu desenvolvi em colaboração com a Nicoline, a professora Lívia, a professora Ana Paula, que é para entender a figura do empreendedor com uma perspectiva do que está sendo escrito sobre ele na produção científica nacional. E aí, então, foi feito um estudo em todas as revistas de empreendedorismo brasileiras, entendendo como é que as revistas apresentam o empreendedor. E a gente dividiu, então, isso em 3 eixos. O empreendedor como alguém conectado à empresa, o empreendedor como alguém conectado a características e o empreendedor como alguém conectado ao desenvolvimento econômico. Então, quando eu falei do Schumpeter, eu falei do empreendedor enquanto alguém que desenvolve, né, a economia, que impulsiona o desenvolvimento da economia. E todos os artigos estudados, dos textos, das pesquisas estudadas, 19, né, tinham essa perspectiva de empreendedor enquanto alguém que gera desenvolvimento econômico, empreendedor enquanto alguém que dá um chute, um pontapé e aquece a economia com os seus produtos, com os seus serviços, certo? Alguém que gera empregos, alguém que gera retorno financeiro ao mercado. Mas tinham 2 outros eixos, que é o empreendedor conectado à empresa, especificamente. E assim, o empreendedor não necessariamente ele tem que abrir uma empresa, certo?
ele pode ser um empreendedor intraempreendedor, ou ele pode ser um empreendedor franqueado, enfim. Mas existe uma boa parte da literatura, uma boa parte das pesquisas brasileiras, que ainda enxergam o empreendedor bem como essa questão conectada à empresa, né? O empreendedor vai ter que ter um CNPJ para ser empreendedor. Então, ele vai criar a sua empresa do zero, com seus produtos, com a sua marca, ou ele vai gerenciar essa empresa criada, ou ele vai ser o dono de uma empresa, né? O empreendedor enquanto dono, ou vai ter uma aliança estratégica, uma empresa que vai estar em 2 cidades, 3 cidades com a mesma marca, vai ser representante daquela empresa, ou vai ser até mesmo um empreendedor autônomo. Mas todo esse conceito está conectado com a ideia de ter uma empresa do lado do nome do empreendedor, certo? E num outro lado, né, no lado de características, a gente tem o empreendedor conectado a características ou pessoais ou bem tradicionais do conceito de empreendedorismo. Quando a gente fala do conceito bem tradicional do empreendedorismo, a gente fala daquilo que a gente estava conversando nos slides anteriores. O empreendedor como conectado à figura de inovação, quem gera inovação, quem impulsiona a economia. O empreendedor como esse que identifica, cria oportunidades, se estabelece nelas. Ou o empreendedor como esse que corre riscos. O empreendedor como alguém que está disposto, né, a correr o risco do mercado. E existe também uma outra perspectiva, que é a perspectiva de características pessoais do empreendedor. Então, conectado justamente à figura do empreendedor, que é algo que eu pesquisador, vejo mais dessa forma. Eu penso que existe algo diferente no empreendedor, né, que vai ser aí liberado, vai ser aí jogado para fora, através de algum estímulo, com certeza, mas existe um algo a mais no empreendedor. E aí, quando a gente fala de características pessoais, a gente tem alguns artigos trazendo questões bem pessoais, o desejo de empreender, mas a figura do empreendedor como esse estrategista. O empreendedor gosta de jogar o jogo, né? De propor as suas iniciativas, de ver se elas vão dar certo ou não. Então, esse estrategista. Também tem nessa característica a busca por autorrealização. O empreendedor é alguém que gosta de se sentir autorrealizado, que gosta de ser bem visto no mercado, né? Tem aí o seu nome atrelado a sucesso. Ele se realiza nessa questão, né? Também tem a questão de ser visionário, de ter essa noção de daqui a 10 anos minha empresa é tal coisa, daqui a 10 anos eu vou ser de tal forma, eu vou ter tal coisa. Então essa questão do empreendedor ter essa visão de longo prazo. E a questão do empreendedor por uma perspectiva de liderança, né? De liderar as pessoas, de conduzir as pessoas. Então, eu sou um empreendedor porque eu não me vejo sendo liderado, eu me vejo liderando, eu me vejo dando ordens, eu me vejo trazendo perspectivas daquilo que eu quero, né? E não daquilo que querem que eu faça. Isso tudo, gente, na perspectiva da pesquisa nacional, tá? Agora eu vou trazer pra gente aqui a questão do background do empreendedor. Então, background em que sentido, professor? Background é esse pano de fundo, né? Background é o que fica atrás. Por exemplo, aqui no meu background tem os meus diplomas, aqui desse lado, e um quadro. Esse é meu background, é o meu pano de fundo. Eu estou na frente disso, né? E o empreendedor, e o background do empreendedor é exatamente isso, né? O pano de fundo do empreendedor. O que vem antes? O que constituiu ele antes? Qual é o pano de fundo dele? Então, o background é esse mecanismo, o empreendedorismo é esse mecanismo pelo qual a sociedade transforma as técnicas, produtos, serviços de uma forma com valor, né, como a gente comentou. O Schumpeter trouxe a ideia de empreendedorismo através de identificação de oportunidade, de inovação, de criação de novos mercados. Aí o McClellan vai atualizar o conceito falando sobre a questão de assumir riscos, né, que a gente já tinha conversado um pouco, mas vai tomar essa perspectiva bem para cá em 67. E o Knies, em 2013, vai trazer um conceito dizendo que muito importante para a história do empreendedorismo, de entender empreendedorismo, é entender o passado do empreendedor. Entender o que aconteceu na vida daquela pessoa para que ela quisesse empreender, para que ela quisesse tomar uma atitude de empreender, certo? E aí a gente chega na minha pesquisa de mestrado, né? Onde foi feita uma pesquisa conversando com muitos empreendedores, especialistas da área, doutores de
administração, que pesquisassem empreendedorismo. Depois eu fui a campo conversar com empreendedores de diversos tipos e cidades, e lugares e ramos de negócios para entender o que é o background do empreendedor, o que é esse pano de fundo, o que aconteceu na vida daquela pessoa para que ela quisesse empreender. O que aconteceu na vida daquela pessoa que ela não quis ser um funcionário público, ou ser um professor, ou ser um profissional, um colaborador de uma empresa, ou trabalhar para alguém. Por que essa pessoa resolveu empreender, assumir riscos? E aí, quando a gente entra na questão do background empreendedor, a gente percebe esse background dividido aí em 6 aspectos, tá? E aí, primeiro aspecto importante que desperta o empreendedorismo, né, na figura do empreendedor, é a questão da educação formal. Então, se essa pessoa teve uma educação voltada ao empreendedorismo, se essa pessoa já na escola, ou no ensino técnico, ou no ensino superior, ou participou de programas de educação empreendedora, isso aí foi constituindo um pensamento dela de que é possível empreender, que existe uma outra coisa a fazer que não apenas ser um colaborador, certo? A questão de educação formal. Depois a gente tem aí a questão de atividade profissional. Então, a pessoa trabalhou muito tempo em uma empresa, aprendeu a trabalhar com aquilo, aprendeu a fazer aquilo, tem o know-how, né? Sabe fazer, tem experiência e percebe, eu não quero, eu sei fazer e eu faria diferente do que o meu chefe está me mandando fazer. Então eu vou abrir a minha empresa e eu vou fazer da minha forma. Percebe? Isso acontece muito com o pessoal da contabilidade, assim, que trabalha em um escritório por muito tempo, e aí, mas eu faria diferente, e aí vai lá e abre o seu escritório. Então, é questão de atividade profissional anterior. Mas não só o pessoal da contabilidade, né? Muitas pessoas. Assim como na educação formal, né? Muitos estilos de educação, ter contato com um professor que te estimula empreendedorismo, te leva para eventos de empreendedorismo, te dá esse estalo. Também trabalhar em empresa anterior e ter esse know-how pode te dar esse estalo de querer ter a tua empresa, abrir a tua empresa. Um outro aspecto importante é o aspecto de fé ou de religião. Então, se a pessoa tem uma religião, que na religião dela, nos cultos, ou nos encontros religiosos dela, dizem para ela que ela tem que empreender, que ela tem que dar um salto de fé e tomar uma atitude positiva, fazer algo, aquilo vai dando uma ideia para ela de que ela tem, então, uma missão aí de gerar riqueza, de empreender, de abrir a sua empresa, né? Na pesquisa aparece coisas do tipo, eu ia na igreja e o pastor dizia para mim que eu podia ser um vencedor, eu não precisava ser um derrotado, atrelando uma ideia aí de que eu posso ser mais ousado no meu ambiente de trabalho. E aí eu posso abrir a minha empresa. Então, ter esse estímulo da religião, né, do discurso da religião, ou acreditar numa ajuda, numa direção divina por empreender, né? Na pesquisa aparece, eu sentia que eu tinha que empreender, Deus falava comigo que eu tinha que empreender. Ou então o pessoal católico traz assim, eu sempre tive um santinho aí que me dava força para empreender, eu acreditava que ele me daria forças, e aí eu tomei coragem e fui. Então o aspecto de fé, o aspecto de religião também aparece no background do empreendedor. Outro aspecto importante é o sociodemográfico. E aí 2 coisas eu trouxe no destaque, que é o aspecto de mobilidade e o aspecto de gênero. O aspecto de mobilidade no sentido de eu me formei em algum lugar, eu não tinha muita oportunidade de trabalho, eu fui para outro lugar. Quando cheguei em outro lugar, eu vi uma oportunidade e eu empreendi. Então isso também está presente na pesquisa, né? Ter se mudado de um lugar para outro e aí naquele lugar que se mudou, toma uma decisão de empreender. Ou a questão de gênero, né? As mulheres empreenderem aí por encontrar o seu lugar ao sol. Muitas vezes a jornada da mulher encontrar espaço no ambiente de trabalho não é tão simples quanto a do homem, né? Ainda tem machismo para muitas coisas. E a mulher vai lá, então, quer saber? Então eu vou abrir a minha empresa. Então eu vou tomar uma posição e vou empreender. E aí, então, o aspecto de gênero influencia também na questão de empreender, no background. Outra questão é o lugar de nascimento ou criação onde a pessoa nasceu, foi criada, né? Então, eu nasci numa cidade onde todo mundo empreendia e aquilo era normal da minha cultura, ver muitas empresas, ver uma cidade de muito comércio, uma cidade onde as pessoas desde cedo aí já vendiam coisas e tal, aquilo me deu um estalo de que eu também poderia empreender.
Ou não tinha pouca oportunidade de trabalho no lugar onde eu nasci, onde eu fui criado, então eu empreendi para ter meu espaço, né? Muitas vezes isso também pode influenciar na decisão de uma pessoa por empreender. E uma outra questão que aparece no background do empreendedor é a perspectiva de estrutura familiar. Então, a maneira como uma pessoa foi criada. Se essa pessoa foi criada aí para assumir riscos, para correr riscos, fulano, vai lá e tenta, vai lá e faz. Teve sempre esse impulso positivo da família, né, para que fosse mais ousado. Vai lá, quer fazer, vai lá e faz. Quer fazer isso, tenta. E aí, se tu tem essa perspectiva de criação para assumir riscos, pode deixar a pessoa mais apta a empreender. Ou a questão de ter um empreendedor na família, né? Então, ver um empreendedor de perto, um pai, uma mãe, um tio, enfim, ter aquela pessoa ali, e aí tu olha e, essa pessoa venceu empreendendo. Também vou abrir minha empresa. Vou seguir os passos da família e vou abrir a minha empresa. E aí, então, isso influencia tu a empreender. Ou a questão de estímulos, ou também desses estímulos a empreender, né? Tu chegar em casa e dizer, quero abrir a minha empresa, quero ser empreendedor digital. E aí a família diz, que loucura, capaz, vai fazer um concurso público. Te desestimula e muitas vezes pode matar a ideia de empreender. Ou o oposto, né? Quero abrir a minha empresa, que legal, filho, vai lá, o pai te dá apoio, a mãe acha interessante, aí tu te enche de esperança, de positivo para isso e vai lá e empreende, certo? Entende? Então, os aspectos aí de background do empreendedor, tá bom? Tudo isso aí compõe, então, aspectos que vão influenciando essa pessoa a decidir por empreender. Então essa pessoa, de repente, ela iria empreender de qualquer forma, mas aquilo estava parado dentro dela, ela não sabia que ela queria. E aí acontece alguma coisa dessas, né? Alguma dessas questões aí do background e aquilo ali deu um estalo nela, ela foi empreender, certo? Então o background empreendedor é constituído por isso, não na sua totalidade, né? Não é, para ser um empreendedor tem que ter acontecido tudo isso, professor. Não, é um combo, né? Aconteceu uma coisa e outra, ou várias coisas. Então, são questões que influenciam na constituição do background do empreendedor, certo? Quem quiser ler mais sobre isso, coloquei aqui o link do texto inteiro, tá? Da pesquisa. Pode conferir isso com bastante calma e ver as implicações aí dessa pesquisa. Ficou bem interessante. Então, o empreendedor, ele pode ser gerado através do quê? Dessa estrutura familiar, né? Onde nasce ou onde cresce. Muitas vezes ele vai criar coragem dentro de uma igreja, dentro de uma casa espiritual, onde ele busca Deus da forma dele, certo? Mas existem outras questões envolvidas, né? Existe a questão da perspectiva do empreendedor como essa pessoa que vai criar algo e vai mudar a questão ao seu redor. E isso também está atrelado a uma ideia de mudança por acreditar que tem uma perspectiva diferente no mundo, que tem um projeto divino para criar isso, certo? Eu tenho uma coisa dentro de mim que diz que eu preciso abrir a minha empresa porque outras pessoas se beneficiam do meu trabalho. Outra coisa importante é a questão de que não aparece educação infantil e séries iniciais, né? Isso também não é uma coisa que atrela o empreendedor. Muitas vezes faltou aí alguma pessoa ser influenciada. De repente, se tivesse lá na escola, na pré-escola, alguém ensinando e empurrando a criança a pensar em empreendedorismo, de repente isso também poderia ser um avanço e poderia empurrar essa pessoa já a querer empreender desde criança. E uma outra coisa que eu trago é a experiência negativa com chefes anteriores, né? Tu tá trabalhando e aí e o teu chefe te irrita demais, e aí ou ele te estressa, pega no teu pé e tu diz, quer saber, eu vou abrir a minha empresa, eu vou fazer do meu jeito, certo? Antes de empreender, então, os empreendedores eles têm seu background, como eu expliquei para vocês, naqueles 6 aspectos, e dessa pesquisa surgem 3 formas de enxergar os empreendedores, né? Empreendedores que nascem nas suas famílias, nascem enxergando empreendedores à sua volta, então para ele é natural seguir isso, para o empreendedor é natural, ele viu alguém e ele quer fazer igual, ou o pai dele, a mãe dele, enfim, alguém passa essa empresa adiante, ele toca isso, ele segue empreendendo, né? Então, esse empreendedor que vem da família é uma forma de enxergar o empreendedor.
Uma segunda forma de enxergar o empreendedor é esse cara que nasce na antiga empresa. Ele está trabalhando naquela empresa, de repente ele percebe que ele faria diferente, que ele faria melhor, ou que ele quer fazer diferente, ou que ele não quer se submeter mais àquele chefe que está incomodando ele e tal. E aí ele diz, não, eu sei fazer isso, eu vou fazer do meu jeito, vou abrir a minha empresa. Então esse empreendedor que nasce na antiga empresa. Ou então o empreendedor disruptivo, esse empreendedor que muitas vezes vem pela tecnologia, né? Ele percebe uma lacuna de pesquisa de mercado, uma coisa que ainda não foi atendida, e ele cria um negócio inovador, uma coisa nova, e ele lança isso aí no mercado de trabalho. E aí depois que ele lança no mercado de trabalho, aí ele começa a vender, sei lá, o aplicativo dele ou o produto dele, e aí ele vai lá na educação formal, daí ele vai estudar administração, ou ele vai estudar empreendedorismo para que ele tenha mais ferramentas. Mas ele vai lá na disrupção mesmo, né? Ele vê uma lacuna e se joga para empreender, certo? Gente, apreciação crítica, o que a gente pode criticar? Né? Criticar não, mas o que a gente pode arrazoar aqui? Muitos estudos, muitas pesquisas, elas olham para o empreendedor depois que ele já começou a empreender, né? Vão falar do sucesso do empreendedor, vão falar de como é importante empreender, do aspecto de que é positivo, e realmente é positivo. Mas muitas poucas pesquisas vão olhar para o empreendedor antes dele empreender. Por quê? Porque se tu olha ele antes dele empreender, tu também vai olhar fracasso, né? E muitas vezes o fracasso ele não é bem visto nas pesquisas. A gente prefere mostrar a pessoa sempre de sucesso, positiva. Mas existe um caminho bem árduo trilhado pelo empreendedor antes do negócio dele dar certo, certo? E nessa questão, como existe um negócio muito importante de mostrar o vencedor, aí ganha palco muito coach, muito motivador empresarial, pessoas que dizem assim, é importante, vamos lá, vai vencer e tal. Só que esses coaches, esses motivadores, muitas vezes eles esquecem de falar o caminho trilhado, né? Esquecem de falar que o sucesso da empresa do cara é a 10ª empresa que ele abriu, tem 9 fracassos antes. Então, se a gente não olha para a figura do empreendedor antes, não olha para a história dele antes, muitas vezes a gente vai ficar só olhando e reproduzindo histórias de que sempre todo mundo vai dar certo, e não é bem assim, né? Existe uma jornada por trás, existe uma perspectiva por trás, certo? Existe algo que impacta a história do empreendedor, que precisa ser visto também, precisa ser visto tanto quanto a história de sucesso dele, tá bom, gente? E aí eu quero que vocês comentem pra mim aqui nos comentários do YouTube se tu tem alguma dessas características aí do background do empreendedor, naquele modelo que eu mostrei, né? Se tem alguma coisa aí que aconteceu contigo, alguma coisa daquelas que tu percebe que, pô, isso poderia ser algo que me levaria a empreender de repente. Aí coloca aí no comentário, vamos conversar sobre essas ideias empreendedoras, certo? Ou pode dizer, professor, não tenho nenhuma, nunca pensei nisso. Ou dizer, eu tenho tal coisa. Então, comenta aí pra mim nos comentários pra gente poder ir construindo, certo? Aqui eu trouxe as referências, tá, gente? Eu tenho o texto da Nicoline, aí o texto do Richard Patrick Shepherd, que eu trouxe lá no início da aula, e também a minha dissertação. Para quem quiser baixar, tá no slide aqui, aí clica nos links e já baixa direto. Então, o que a gente falou nessa aula? Falou sobre o conceito de empreendedor, o que é esse conceito, né, de assumir riscos, de criar coisas. Quem é o empreendedor conectado a características e conectado à empresa. O que é o background do empreendedor, essa composição de 6 elementos e os 3 tipos de nascimento do empreendedor. E fizemos apreciação crítica, certo? Então, obrigado para todo mundo aí que assistiu a aula até o fim e não esquece de comentar aí no YouTube se tu tem alguma das características e qual é a característica de background do empreendedor da tua vida, certo? Valeu, gente, um abraço para todo mundo.